Hey guys! Hoje nós vamos ver duas possibilidades de traduzir o verbo usar em inglês. Você sabe usar o verbo usar? Você sabe o uso do usar? Então hoje nós vamos usar o verbo usar como usar. Em português, o verbo usar a gente usa em praticamente qualquer situação que a gente for usar o verbo usar. Que difícil, cara. Ele fez de novo. Nós falamos o verbo usar em dois sentidos diferentes. Só que em cada um desses sentidos, em inglês eles têm um verbo específico. Em português, é muito comum a gente falar o verbo usar para quando a gente está usando alguma coisa no corpo. Por exemplo, alguma roupa. Então, nesse contexto, em inglês, a gente sempre vai utilizar o verbo to wear. Por exemplo, ela está usando um vestido. She is wearing a dress. What is he wearing? What are you wearing tonight? What am I wearing? Listen. Muito importante. Normalmente a gente usa o verbo to wear com roupas, mas na verdade esse verbo é utilizado para qualquer coisa, acessório, óculos, qualquer coisa que a gente vai utilizar no corpo. É comum as pessoas utilizarem o verbo vestir quando a gente fala o usar nesse sentido de estar usando alguma roupa, estar vestindo alguma roupa. Como o exemplo que eu falei antes. Ela está usando um vestido, ela está vestindo um vestido. Fica meio estranho, mas é possível. Mas, quando a gente está falando sobre acessórios, não se usa vestir em português, se usa usar. Mas em inglês, ainda assim, é o verbo to wear. Por exemplo, meu amigo usa óculos. My friend wears glasses. Mas, em inglês, também existe um verbo parecido com o verbo usar, que é o verbo to use. Mas esse verbo só vai ser utilizado quando a gente fala que a gente usa uma ferramenta, que a gente usa uma coisa para fazer algo. Quando a gente usa uma ferramenta com uma função específica, um propósito, uma finalidade, quando a gente usa um recurso, quando a gente usa um dispositivo, enfim. Nesse sentido, a gente sempre vai utilizar o verbo to use. Por exemplo, eu uso o meu telefone para trabalhar. I use my phone to work. This is my power, and I'm not using it to run away anymore. What, using my photo? Using my profile as his own? Ou se eu falar, ele está usando um computador. He is using a computer. E no caso do microfone que tu está usando? Nesse caso, daí depende. Se eu estiver falando, eu estou usando o microfone, no sentido que eu estou vestindo ele, que ele está grudado aqui, I am wearing a microphone. Não tira o teu blusão tão rápido porque tu está usando o microfone. Wearing. Agora eu posso dizer assim, eu uso um microfone nos vídeos para captar melhor a minha voz. Daí, nesse caso, eu use porque eu estou usando uma ferramenta com um propósito, uma finalidade. Então, por isso que esse exemplo é No contexto da fala. Então. o contexto da fala, sempre. Em inglês, sempre vai ser o contexto da fala. Para você não confundir mais. O verbo to wear é qualquer coisa que a gente usa no corpo. E o verbo to use é quando a gente usa uma ferramenta ou um recurso. E se você ainda tem alguma dúvida sobre esse conteúdo ou qualquer outro conteúdo relacionado ao inglês, deixe aqui nos comentários que eu vou fazer um vídeo respondendo as principais perguntas. Não esqueça de deixar o like, compartilhar com os amigos, se inscreve no canal, ativa o sininho. And thank you very much. See you next week. Bye bye.